Bom dia, estamos chegando aí à classe dos aracnídeos dentro dos artrópodos. Estamos subindo na escala zoológica dos filos. Uma classe que é bastante conhecida, entretanto se atribui a ela apenas as aranhas, né? Esse grupo de aracnídeos, a classe dos aracnídeos, ela compreende além das aranhas os escorpiões, por exemplo, os carrapatos, os ácaros e outros indivíduos mais que não são conhecidos como aracnídeos. Aracnídeos nós pensamos só em aracnofobia, em aranha, em soro anti-aracnídeo, né? São todos esses indivíduos, escorpiões, aranhas, carrapatos, ácaros. O Demodex folliculorum, aquele cravinho, aquele pontinho preto que fica no nariz, que fica na pele, que seria um histoparasita lá, um parasita da nossa pele. Se você observar ele numa lupa, você vai ver que ele tem 4 pares de patas. Ele é um aracnídeo, que é justamente o que define os aracnídeos. Sempre pense em patas, tá? Então vamos lá, nós temos uma aranha normal aqui, uma caranguejeira. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pares de patas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso aqui não são patas, tá? Isso aqui são os pedipalpos ou palpos, que ela ocupa para manipular sua presa, manipular o seu alimento. E aqui as famosas quelíceras, o que dá o título de quelicerados a esses indivíduos que têm quelíceras, que na verdade são utilizadas para inoculação do veneno, para injetar enzimas digestivas na sua presa. Aqui no caso, as fiandeiras, né? Elas produzem a teia, e o corpo dos aracnídeos, ao contrário dos insetos, que é dividido em 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen, há uma fusão desses 2 tagmas, a cabeça e o tórax, formando o que nós chamamos de cefalotórax. E a bunda da aranha, sabe aquela história de eu vi uma aranha com a bunda peluda, uma aranha nojenta? Eu particularmente não acho nojenta as aranhas, tá? Mas a bunda delas é o abdômen. Aqui uma foto minha, já antiga, ressaltando aí esse abdômen, ó. Não sei que espécie de aranha é essa, mas olha o abdômen aqui da aranha, tá? Ou seja, a bunda da aranha. E aqui mostrando o que dá um nome a eles de filo dos artrópodos, ó. Pés e patas articuladas. Lembrando, agora eu acabei de ver aqui as presas inoculadoras de veneno, né? Então, todo animal que tem a capacidade de inocular veneno na sua presa é chamado peçonhento. Esses animais que são venenosos, mas embora sejam venenosos, não são peçonhentos. Quais são as características dessa classe? Dentro do filo dos artrópodos, a classe dos aracnídeos. Então, olha só, eles têm desenvolvimento direto, ou seja, não formam um estágio de larva, não tem um estágio larval, exceto carrapatos. Não sei como é que é a larva dos carrapatos, tá? Eles têm o corpo dividido em 2 tagmas, cefalotórax e abdômen. Isso aqui é, por incrível que pareça, aí no pátio do colégio, é uma foto minha também, um pouco antiga já. Aqui é uma foto minha, um pouco antiga, mas mostrando aí a caranguejeira, né? A famosa caranguejeira aqui. Notem só os pés e patas articulados. Uma curiosidade sobre elas é que quando, às vezes, nós encontramos caranguejeiras e a bunda dela meio que descamou aqui, o abdômen dela meio que descamou. Quando ela é importunada, ela acaba liberando esses pelos do abdômen e às vezes se é um cão ou outro animal que está cheirando, isso causa uma irritação no órgão olfativo desse animal e ele para de importunar a caranguejeira, tá? A aranha, tá? Mostrando ela aí, os pés, as patas articuladas. Ó, os pedipalpos e os 4 pares de patas. Ou seja, são octópodos. Os insetos eram hexápodos. Os aracnídeos são octópodos. É o que eu acabei de falar. Essa é uma foto minha também. Se não me engano, o nome dessa aranha é aranha de 8 olhos, uma coisa assim. Não sei. Opa, voltando para ela. É uma foto minha também. Aqui mostrando os pedipalpos dessa bichinha. E 1, 2, 3, 4 pares de patas. É uma aranha bem pequenininha. Como a fotografia é macro,
Macro, como eu havia falado para vocês, é aquela fotografia que tu ocupa a tulipinha lá da tua câmera fotográfica. Com câmeras fotográficas bem comuns, consegue-se fazer foto macro, e com câmeras fotográficas com lentes macros, eu consigo fazer uma foto de melhor qualidade. Então é uma aranha aí, bem bonitinha, uma foto já antiga, só mostrando essa característica dos aracnídeos. E lembrando que eles são artrópodos, antes de mais nada. Então eles têm os pés e as patas articuladas. E todo o artrópodo tem o exoesqueleto quitinoso. Que, aliás, essa armadura de quitina é o que trouxe essa capacidade desse indivíduo serem o maior filo da natureza. Porque isso dá uma resistência à predação. Isso dá uma resistência a muitos habitats. É uma aranha bastante comum aqui onde eu moro. Até não sei que espécie ela é. Assustadora, na verdade, essa aranha. Tem uma história interessante sobre uma aranha parecida com essa. Quando eu dava aula em 2000 e 1999, 2000, eu dava aula no ensino fundamental. E um estudante me trouxe uma aranha dessa, um aluno da sexta série na época, não era anos ainda, me trouxe uma aranha dessa num vidro. E eu não costumo. E ele queria que eu levasse para o laboratório. Para levar para o laboratório, eu teria que ter uma câmara mortífera, que é um vidro que você faz com naftalina, uma camada de areia, umas camadinhas de algodão, e aí você coloca o inseto, ou o aracnídeo, no caso ali, ele acaba absorvendo lá aquele naftaleno pelo sistema respiratório e morre. Mas eu não queria fazer isso. E eu acabei soltando essa aranha lá no pátio do colégio, uma regiãozinha um pouco mais afastada. Passou um tempo depois, uma semana depois, o estudante veio para mim, o aluno veio para mim bem impressionado, disse, professor, tu não sabe o que aconteceu. Achei uma aranha igual àquela que tu levou para o laboratório, professor, aqui no pátio. Eu, ai, meu Deus, é verdade. Mas na verdade era aquela mesma aranha. Ela voltou e foi para próximo da sala de aula, tá? Uma curiosidade. Era uma aranha igual a essa. Só lembrando aí, para quem não gosta de aranhas, tá? Na verdade, as aranhas também não gostam de nós, tá? O que elas querem é se afastar da gente. Entretanto, às vezes ocorre acidentes. Vai voltar a tua calça, o teu sapato, lá tem uma aranha ainda. 3 aranhas são perigosas para os seres humanos. Por ordem de número de acidentes, a primeira é a aranha marrom. Depois, eu não sei se vem a viúva negra ou vem a armadeira, mas são as 3 perigosas. A aranha marrom, a viúva negra e a armadeira. A aranha marrom, apesar de não ser uma aranha que procure atacar o ser humano ou inocular veneno no ser humano, ela ocorre maior número de acidentes com a aranha marrom. Você vai lá botar a tua calça e tá uma aranha marrom. Você vai lá deitar, deita em cima da aranha marrom. Os olhos das aranhas não são compostos como os olhos dos insetos. São olhos simples. Olha que interessante. Os olhinhos dessa aranha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excreção. Excreção é sempre importante, seja ela em animais cordados e animais invertebrados. Lembrando de novo, como todas as aulas eu tenho dito, que excreção é resíduo do metabolismo celular. Excreção não é resto de alimento que não foi absorvido ou digerido. Tá? Fezes acaba não sendo excreção. A excreção se dá por túbulos de Malpighi, assim como nos insetos, ou conhecidos por glândulas coxais, nas aranhas. Então essa história de que a aranha mija, mijada de aranha, eu tenho uma mijada de aranha na boca. A aranha não mija, a aranha excreta por túbulos de Malpighi. É mijo de aranha. A aranha mijou na tua boca. A aranha não mija, a aranha excreta por túbulos de Malpighi. Muitas vezes as mijadas de aranha, os cobreiros, se tratam do mesmo vírus, herpes labial, herpes bucal. Então as pessoas associam a mijada de aranha uma condição que não tem nada a ver com mijada de aranha. Como é que se dá a respiração? A respiração é traqueopulmonar. Traqueias, canos, são chamadas de pulmões foliáceos. As aranhas não têm antenas. Está fazendo uma questão, apareceu que a aranha tem antena, está errado. Insetos têm antenas, aranhas não têm antenas. E aranhas são ápteras. A na frente, sem. Pterodáctilo, pteros, asas. Não encontro aranha voando, tá? Nunca vai encontrar uma aranha voadora. Mais uma fotinho de aranha.
As aranhas que fazem teia, elas têm as fiandeiras para fazer essas teias. Aqui aquela curiosidade que o professor falou antes com vocês, ó. 1, 2, 3, 4 pares de patas. Esse é o Demodex folliculorum. É o ácaro, o acarídeo, dentro do reino animal. Eu tenho o filo dos artrópodos, eu tenho a classe dos aracnídeos, eu tenho a ordem dos acarídeos. Então, esse ácaro é o ácaro que acaba causando lá o cravinho. Se você espremer lá aquele cravo, aquele pontinho preto do nariz, sabe? Que algumas pessoas fazem uma cola e puxa e arranca esses ácaros, esses cravos. Esse cravo, ele acaba sendo um aracnídeo. Se você colocar ele numa lupa ou num microscópio, que eu acho que no caso aqui é microscopia, você consegue perceber que ele é um animal. É meio assustador pensar que existe um animal parasitando no nosso corpo, né? Aquele ácaro é um animal, mas é um aracnídeo. Aqui o famoso carrapato. E o carrapato ele é conhecido como sendo um ectoparasita. O problema do carrapato é que quando ele usa o seu aparelho bucal lá para nos sugar sangue, ele acaba sugando sangue, o sangue passa por dentro do sistema digestório do carrapato, ele vai absorvendo os nutrientes, ele volta para o nosso sangue. A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Essa doença bacteriana, ela é transmitida pela picada de um carrapato, chamado amblioma, conhecido como carrapato estrela. O carrapato estrela, ele transmite a bactéria através da picada. Ele pica a pessoa, regurgita aquele sangue e a partir daí a bactéria penetra através da pele, levando a doença. Então, esse fato de entrar dentro do carrapato e voltar para nós pode nos trazer problemas muito sérios, tá? Por exemplo, um carrapato bastante famoso, que é um carrapato pequeno, que é o carrapato estrela, ele passa uma infecção bacteriana para as pessoas, uma bactéria, e as pessoas acabam morrendo. Então é bem perigoso. O carrapato pode nos transmitir doenças sérias. Uma curiosidade, uma vez eu botei uma figura de um carrapato, eu queria que identificasse que por 4 patas, ou seja, octópodos e sem antenas, seria um aracnídeo e pedia a que classe pertence esse indivíduo. E a resposta que esse estudante me deu foi a seguinte na prova: pertence à mesma classe do professor que elaborou essa prova para ferrar os alunos. E aí, para dar um susto nele, eu disse que ia processar ele por isso. E aí ele ficou, professor, tava brincando, não sei o quê. Eu não vou processar ninguém, é brincadeira minha, tá? Mas ele respondeu isso. Aqui, a escabiose, a sarna, que é bastante comum, o Sarcoptes scabiei, olha aqui, ó, o causador da sarna, que é um ácaro, um acarídeo, na verdade. É um aracnídeo do tipo acarídeo. Se pega a sarna, por exemplo, encostando em locais que as pessoas, ou dormindo em locais que as pessoas que têm sarna dormem. A sarna do cão é uma, a sarna humana é outra, tá? E se ela se manifesta por coceira, a pessoa coça e acaba passando essa sarna para outras pessoas. Se essas pessoas entram em contato com a roupa. Tanto é que quem tem sarna, teve sarna, o que se aconselha é ferver a roupa de cama. É ferver as roupas da pessoa para realmente matar esse indivíduo. Aqui a viúva negra. Notem um abdômen característico. Uma curiosidade da ecologia é essa, ó. Às vezes, aranhas mimetizam outras aranhas venenosas para dizerem assim, olha como eu sou venenosa. Isso chama mimetismo. Não venha que eu sou venenoso. É quando eu imito alguém mais perigoso que eu. Eu imito uma espécie de gosto amargo, por exemplo, portanto os pássaros não vão comer, ou que tem veneno, no caso da cobra coral. Isso é uma relação, é uma ecobiose, é uma relação ecológica chamada de mimetismo, que é diferente da camuflagem. Camuflagem é quando eu me confundo com o meio ambiente, e mimetismo é quando eu imito outro indivíduo, tá? De novo, aquela minha aranha lá, né? A foto da minha aranha lá. Notem lá que fora de foco está parecendo uma mosca. Mas isso aqui é no terreno da minha casa, aqui, nos fundos da minha casa. Eu tenho um mato aqui, uma área de floresta. E aí é do reino animal, do filo dos artrópodos, da classe aracnídeos. A ordem eu não sei. Como eu falei antes para vocês, eu não sei nem a espécie dela, tá? Então eu não sei a ordem, mas essa seria a classificação.
reino animal, filo dos artrópodos, classe aracnídeos, ordem não sei, família não sei, gênero não sei, espécie eu não sei. Vejam bem, isso é taxonômico. Isso é classificação biológica, lá do Linneu, lá, primeira série do ensino médio. Aquela aranhinha, né? Reino animal, filo dos artrópodos, classe dos aracnídeos. Só uma curiosidade. E se eu quisesse descobrir qual que é a ordem dessa aranha, qual que é a espécie dessa aranha, eu teria que pegar uma chave de classificação zoológica, uma chave entomológica. Então eu vou indo na chave. Animal eu já sei que é, filo eu já sei que é, classe eu já sei que é. Agora, a ordem tal, como é que eu identifico a ordem tal? Aí eu vou vendo abdômen, inserção das patas, presença ou não de quelíceras, tamanho dos pedipalpos, e aí tu vai descartando isso. E vai chegando até chegar na espécie do indivíduo. É assim que se descobre uma espécie do indivíduo que já foi classificado. Óbvio, se ela nunca tivesse sido classificada, eu não teria como saber a espécie dela. Aí eu tenho que nomear essa espécie. Mais um abdômen. Particularmente eu acho as aranhas bonitas. Não tenho medo de aranha, não tenho aracnofobia, por exemplo. Tá? E com isso nós finalizamos a classe dos aracnídeos.